A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 13 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é Justificação. Então, a justificação é mais do que perdão. O perdão remove a condenação do pecado. A justificação nos declara justos, como se nunca houvéssemos pecado contra Deus. A justificação é uma declaração de Deus, segundo a qual todos os processos da lei divina são plenamente satisfeitos por meio da justiça de Cristo, em benefício do pecador que o recebe como Salvador. Justificação significa a mudança de posição espiritual diante de Deus, de condenados para justificados. Essa é a única maneira do homem ter comunhão com Deus, apresentando-se a Ele sem culpa. A obra redentora resultante do sacrifício expiatório efetuado por Cristo na cruz propiciou a maior de todas as dádivas de Deus, a salvação do indigno e miserável pecador. A justificação é o ato judicial de Deus que declara o pecador como inocente e difere da redenção, que é o pagamento de nossa liberdade, da regeneração, que é o novo nascimento espiritual, e da santificação, que é o processo de ser transformado na imagem de Jesus. Completando, desta forma, os mais relevantes aspectos da salvação cristã. Uma vez justificados, Deus enche o crente de paz e alegria pelos méritos de Jesus Cristo, fazendo-o ter acesso à graça de Deus. O nosso texto bíblico encontra-se em Romanos, capítulo 5, versículo 1, onde a palavra de Deus diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No comentário bíblico de Adam Clarke encontramos o seguinte quanto a essa passagem bíblica. Portanto, sendo justificados pela fé, então o apóstolo Paulo toma como certo que ele provou que a justificação é pela fé e que os gentios têm um título igual aos judeus para a salvação pela fé. E agora ele passa a mostrar os efeitos produzidos no coração dos gentios crentes por essa doutrina. Somos justificados, perdoamos todos os nossos pecados pela fé, como causa instrumental, pois, sendo pecadores, não temos obras de retidão que possamos pleitear. Temos paz com Deus. Antes, enquanto pecadores, estávamos em um estado de inimizade com Deus, o que foi suficientemente provado por nossa rebelião contra a sua autoridade e nossa transgressão, de suas leis. Mas agora, sendo reconciliados, temos paz com Deus. Antes, enquanto sentíamos a culpa do pecado, não tínhamos nada além de terror e consternação em nossas próprias consciências. Agora, tendo o nosso pecado perdoado, temos paz em nossos corações, sentindo que toda a nossa culpa foi tirada. A paz é geralmente o primeiro fruto da nossa justificação, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua paixão e morte são a única causa de nossa reconciliação com Deus. Deus, porém, quis, através dele mesmo, declarar aos seus olhos sua justiça sobre o pecador arrependido. O efeito disso é que, uma vez declarado justo pela ação do Espírito Santo, a paz de Deus invade a alma do regenerado, fazendo-o viver um novo tempo, na dimensão da graça de Deus, cheio de alegria. O processo da salvação assim completa-se. Restará ao redimido, doravante, santificar-se. A jornada da fé estará aberta para ele seguir os passos de Jesus, imitando-o em todas as esferas da vida. Pensando na justificação, vamos ilustrar
a figura do Supremo Tribunal de Deus. Nesse tribunal, toda a humanidade tem uma dívida impagável. Entretanto, Cristo, por meio da sua morte na cruz, deposita no banco do céu, né, exemplificamos assim, o valor suficiente para saldar a dívida de toda a humanidade. Desse modo, individualmente, quem reconhece o depósito efetuado por Cristo pela fé, requisita a Deus, o Supremo Juiz, a absolvição pelos pecados, dívida, cometidos, indicando, né, para pagamento o depósito feito por Jesus. O juiz divino, ciente do depósito realizado, acredita na conta do réu, né, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 6, e o declara justo. Assim, aquele ou aquela que inicialmente estava condenado pela ira de Deus, com a justificação passa a ter a sentença divina retirada, reconciliando com Deus gratuitamente em Cristo. Então, a doutrina da justificação pela fé está presente na mensagem propagada por Jesus, como pode ser constatada em diversas parábolas e também no seu próprio estilo de vida. Paulo apresenta uma compreensão da passagem de Jesus, né, maior do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Um ensinamento tão crucial como a doutrina da justificação não poderia estar ausente nos ensinamentos do Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus Cristo. Os conceitos permeavam toda a sua pregação do Evangelho. Um dos exemplos clássicos é o relato do encontro de Jesus com um ladrão que estava ao seu lado na cruz. Por meio da sua fé em Cristo, o ladrão recebeu a promessa de que estaria com ele no paraíso, conforme Lucas capítulo 23, versículo 43, sem exigir nenhum sacramento, obra ou ritual para que alcançasse a justificação. Outro exemplo é a parábola do fariseu e do samaritano, que encontramos em Lucas capítulo 18, do versículo 9 até o 14. A justiça do homem é como trapo de imundícia, conforme podemos encontrar no versículo 27 e até o 30. Como poderia um pecador, um ser humano decaído e miserável, sobreviver diante do tribunal de Deus, absolutamente santo e justo? Então, a justiça inerente do homem é insuficiente para a justificação, considerada como trapos de imundícia, conforme Isaías capítulo 64, versículo 6, sendo necessária uma justiça superior que está fora do homem e que lhe seja atribuída, né? A essência da justificação é de que o homem é perdoado com justiça. Entretanto, é preciso entender que tal justiça, alcançada por Cristo por sua perfeita obediência e o sacrifício de si mesmo, sendo posteriormente atribuída ao crente. Essa justificação traz como efeito o perdão, a paz com Deus e a certeza da salvação. As boas obras não são consideradas como causa, mas como consequência da justificação. Antes da justificação, Deus é um juiz irado, que mantém a condenação da lei, mas após a justificação, inocenta e trata o pecador como filho. A justificação pela fé não significa que, uma vez justificado, o crente pode fazer o que bem entender. Precisa-se tomar o cuidado com algumas afirmações teológicas, como, por exemplo, aqui ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. A justificação, como já vimos, é imediata, instantânea. No entanto, uma vez justificado, o crente deve manter sua vida de comunhão com Deus e desenvolver a santificação, que é progressiva. Alguns críticos da Bíblia afirmam que Paulo contradiz Tiago porque este assegura que a fé é comprovada pelas obras. Isso é um equívoco, pois eles tratam de momentos diferentes da salvação. Paulo fala da justificação que é mediante a fé e acontece instantaneamente na conversão, ato estático,
enquanto Tiago fala da santificação que vai sendo desenvolvida após a conversão, processo contínuo. Então, justificação é um dos processos da salvação. O termo utilizado por Paulo é muito usado no meio judicial. A justificação, de fato, é declarada através de uma sentença feita pelo próprio Deus. A justificação não declara que o homem nunca cometeu pecado, mas que a justiça de Deus está cumprida e que, por isso, o pecador é constituído justo. O pastor Cláudio Honor Duarte define justificação como ato de declarar justo, processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, através do qual o pecador que aceita a Cristo é declarado justo, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. A justificação é mais que um mero perdão. O criminoso perdoado ou anistiado continuará criminoso. Mas se Deus o justificar, ele se tornará justo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1. A justificação é obtida única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. A justiça divina alcança a todos. Assim, como o pecado tornou-se universal, a justificação destina-se a todos quantos queiram ser salvos, conforme Tito capítulo 2, versículo 11. A expressão para que todo aquele que nele crê não pereça, que encontramos em João capítulo 3, versículo 16, abrange a todos, indistintamente, todos os que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus como Salvador, não perecerão, mas terão a vida eterna. E é tudo pela graça de Deus, conforme está escrito. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, conforme Romanos capítulo 5, versículo 20. Esta multiforme graça alcança de igual modo todas as pessoas de todas as raças, culturas, níveis sociais, idade e circunstância, conforme João capítulo 6, versículo 37. Ninguém é bom o suficiente para se salvar, como também não é tão mau que não possa ser salvo por Jesus. A justiça de Deus é concedida gratuitamente mediante a graça. Desde que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, a lei não tem feito outra coisa senão revelar a culpa universal do ser humano e a justiça do Todo-Poderoso. A graça que procede do amor do Pai reina por meio da justiça, como afirma Romanos capítulo 5, versículo 21. É mediante o sacrifício de Cristo sobre a cruz, como perfeito substituto do culpado, que Deus justifica o pecador, quando arrependido, crê em seu Filho para a salvação, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 13, também podemos citar Romanos capítulo 10, versículo 10. Esta é a maior demonstração da justiça, sendo justo mesmo justificando um pecador, conforme Romanos capítulo 3, versículo 26. Certamente há outras consequências da justificação, mas citaremos as três que mais se destacam. Primeiro, que terá paz com Deus, né? Conforme encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, como ter paz se há inimizade, conforme Tiago 4:4. Então, Deus, ao declarar a justificação do pecador, concede-lhe o perdão de pecados e, portanto, a salvação da sua santa ira. Dessa forma, como consequência, temos paz com Deus. Surge então um novo relacionamento com o Criador. A situação agora é de harmonia com a vontade de Deus, pois a ira já foi absorvida por Jesus. O caminho está livre. Em segundo lugar, podemos citar entrada na graça, né, conforme Romanos capítulo 2, versículo 5, Romanos capítulo 5, versículo 2. Então, todas as pessoas vivem por causa da graça comum. Caso contrário, o Senhor já teria destruído a humanidade.
Então, o que significa a entrada nesta graça? Então, Paulo está falando de um novo viver, movido pelo favor especial de Deus, em dependência total, em comunhão. É o andar com o Senhor. E em terceiro, alegria, né, que encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 3. Então, o Espírito Santo, com a justificação do pecador, enche-o de alegria pela esperança de um dia viver na glória de Deus. Antes, a perspectiva era a condenação do inferno. Agora, a esperança é o céu. Para concluirmos a nossa lição, a justificação constitui-se no encerramento do assunto alusivo à salvação do homem. O Senhor, por Ele mesmo, decreta o fim do estado de rebelião do homem por intermédio dos méritos de Jesus. Não há quem possa contradizê-lo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, encontramos que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o que fazer daqui em diante? Então, seguir a Jesus até o fim em santificação. Um dia, né, após transpormos as portas da eternidade, estaremos em sua presença e seremos para sempre cheios de alegria, conforme Salmos 17, verso 15. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.